Olá, alunos dos cursos de Educação Física primeiro e quarto semestre. Eu sou a professora Érica Costa, ministro a disciplina Aprendizagem Motora e Psicomotricidade. Estou aqui hoje para fazer uma retrospectiva da unidade 1, sessões 1, 2, 3 e 4, para que a gente faça uma retomada dos conteúdos. Vamos lá? Vamos falar agora da unidade 1, sessão 1. Ela faz uma introdução à aprendizagem e controle motor. Então, ela traz inicialmente o conceito e a definição de aprendizagem motora, aquilo que nós fizemos lá nas primeiras aulas, com uma atividade em grupos, vocês se lembram? Então, o termo aprendizagem motora, só para refrescar a nossa memória, ele é o primeiro que nós devemos conceituar e definir. Por quê? Ele será o carro-chefe no estudo sobre a aprendizagem motora, sendo redundante. Então, todo o processo envolvido dentro dos diferentes mecanismos que o corpo possui para desenvolver ou mesmo aprimorar uma determinada habilidade motora, para que execute uma ação definida ou não, isto resulta em complexas mudanças internas do indivíduo. E essas mudanças, elas envolvem desde o sistema nervoso central até os demais sistemas, por exemplo, como o sistema muscular, ficando conhecidas como o processo de aprendizagem motora. Já a definição de controle motor. O controle motor, ele visa de modo direto definir e organizar as funções motoras já aprendidas, de forma a desenvolver uma atuação prática definida. E o controle motor, ele vai se encarregar de ordenar, coordenar as diferentes capacidades físicas envolvidas na função exigida. Então, olha só, vemos lá a aprendizagem motora. O que é essa aprendizagem motora, né? Então, ela é o processo de aprendizagem motora, é toda a mudança que acontece dentro com esse sistema motor, desde o sistema nervoso central até os demais sistemas, envolvendo também o sistema muscular. E aí a gente vem falando de desempenho motor. Então, olha só, nós vimos aprendizagem motora, controle motor. Agora vamos falar sobre o desempenho motor. Então, o desempenho motor, o que é? É a finalização de todo o processo. Nós conseguimos observar o desempenho motor e utilizar como objeto de estudo e pesquisa para definir de modo quantitativo a quantidade ou a qualidade e efetivamente se o processo de aprendizagem motora e do controle motor aconteceu. Então, daí resulta o desempenho motor. E as habilidades motoras são tantos nomes, né? Parecidos, mas qual que é a diferença entre um e outro? Você não precisa decorar nada disso, mas é importante que você entenda. Então, eu trago aqui o significado de habilidades motoras. O que são as habilidades? O nome já diz, são aquelas habilidades que a realização das tarefas depende diretamente de movimentos voluntários do indivíduo. Por exemplo, quando eu bato palmas, é um exemplo claro da necessidade de controle voluntário. Eu tenho que atingir um objetivo final, nesse caso é fazer o som sair quando uma palma da mão encosta na outra. Então, por exemplo, essa é uma habilidade, é um exemplo de habilidade motora, ok? E daí, nós vamos falar do movimento. O que é esse movimento? O movimento, ele surge com as diferentes formas de organizar uma região do corpo. Pode ser um membro, pode ser um dedo, por exemplo. Por exemplo, a habilidade de bater palmas, né? Quando eu realizo esse movimento, ele diz respeito a dois membros superiores. Então, eu estou organizando esses dois membros superiores para que eles desempenhem tal propósito, que é uma mão acertar na outra e sair o som. O resultado dos movimentos unidos e ordenados, quando eu realizo uma habilidade, é o que nós chamamos de ação. Então, olha só, tudo envolvido. Retomando, nós falamos ali, né,
Falamos inicialmente da aprendizagem motora, que é o carro-chefe dentro desse estudo. Falamos do controle motor, que vem definir e organizar as funções motoras já aprendidas. Falamos do desempenho motor, que é a finalização de todo o processo. Com o desempenho motor, a gente pode observar o processo de aprendizagem motora e de controle motor. Falamos das habilidades motoras, que é quando eu realizo uma tarefa, né, que depende dos movimentos voluntários do indivíduo, da pessoa. Falamos do movimento e da ação. Então, todos estes significados vieram trazidos de uma forma muito clara, com orientações, com sugestões, dentro da sessão 1. Então, se você abrir a web-aula, você consegue olhar, ler, assistir e verificar sugestões que foram dadas. Na aula que nós tivemos presencialmente, que agora eu estou fazendo só uma retomada desses conceitos, tá? Aquilo que nós já lemos, que a gente já colocou em prática, que nós já observamos. Então, para que você consiga se apropriar, mais uma vez, desses conceitos e realizar as atividades, tanto as diagnósticas quanto a de desempenho. Quando a gente vai para a sessão 2, nós falamos sobre a teoria do modelo aberto e fechado. Vocês se lembram que nessa aula nós levamos para a sala de aula bolas e aquelas camas elásticas para que a gente representasse. Então, no material de vocês, existem as sugestões e começa com uma situação, problema do LAMP. Lembra do laboratório, onde os meninos tinham que fazer testes? Então, nós vamos falar agora, retomar aquilo que a gente já trabalhou, sobre as teorias do modelo aberto e fechado, começando pelo ambiente estável. Então, olha só, você já notou como é fácil pegar um peão? Está parado, eu pego. Mas e quando esse peão está rodando? Eu tenho mais dificuldades, eu consigo pegá-lo, mas a dificuldade é maior do que quando esse peão que estava ali paradinho, certo? Quando nós realizamos uma determinada tarefa em que um local onde as condições são previsíveis e não se alteram, nós dizemos que essa tarefa está realizada num ambiente estável. Está parado, eu pego, não vai se mexer, certo? Por exemplo, eu estou parado e eu levanto de uma cadeira, eu subo uma escada, eu ando num chão regular, eu treino um movimento com uma condição pré-estipulada. Por exemplo, quando eu pratico um golpe no colega em que ele sabe que aquilo vai acontecer, que ele permite que ele seja atingido. Quando eu digito no computador, quando eu falo com vocês aqui paradinha. Esses são exemplos claros de ambientes estáveis. Bom, mas se a gente já sabe o que é um ambiente estável, como o nome já diz, o que é um ambiente não estável, né? Por exemplo, tem um aquário de peixes, eu gosto muito de metáforas. Eu vou colocar a mão, eu até consigo pegar o peixe, mas eu vou ter facilidade, eu vou pegar na primeira vez que eu colocar a mão lá dentro? Por exemplo, no cotidiano, no dia a dia, muitas são as tarefas que nós realizamos sob condições não previsíveis. E o nosso controle motor, ele constantemente está sendo desafiado a realizar ajustes para que a gente consiga realizar as tarefas propostas. Essas situações ocorrem em ambientes não estáveis. Por exemplo, dirigindo um carro no trânsito, mesmo que eu esteja sentado, parado, né? Mesmo com o tráfego livre, mas outros veículos circulando, de repente eu tenho que fazer uma freagem, de repente eu tenho que desviar de um buraco. Quando eu corro na areia, corro na grama, numa calçada irregular, quando eu vou jogar bola com os amigos, né? O judô, por exemplo, sempre por mais que seja num local fechado, mas são ambientes não estáveis. Eu não sei o que vai acontecer para que eu possa reagir. Então, ficou claro? Retomaram? Ambiente estável e ambiente não estável. Então, atenção, uma habilidade motora realizada em um ambiente não estável, ela é chamada de habilidade motora aberta, ok? E aí, nós vamos falar sobre o sistema de controle de circuito aberto. O que é isso, né?
Qual que é a diferença entre o aberto e o fechado? O aberto, ele se caracteriza por ações rápidas, mas ele não tem o feedback, não tem a análise daquilo que será realizado, não há uma programação para aquele movimento acontecer. Por exemplo, quando eu vou ligar uma televisão, eu ligo e aí eu aperto o sleep da televisão, que é aquele programa em que tal hora eu mando ele desligar. E aí eu esqueci que eu liguei o sleep e tô lá sentada na melhor parte do filme. Como eu tinha programado, o que aconteceu? A televisão desligou. É o que a gente chama de fase efetora, né? Ela vai desligar independente de eu estar assistindo ou um programa, estar atenta ou não. Por quê? Porque não existe nesse eu programei, não existe o feedback no controle do sistema aberto. Entenderam? Já no fechado, ele é mais complexo. O que acontece? Ele é mais lento que o aberto, mas enquanto o circuito aberto ele tem as fases executiva e efetora, no fechado nós temos a comparadora e o feedback. O que significa isso? O que torna o circuito fechado mais complexo está diretamente relacionado com as informações que os sistemas sensoriais transmitem para que eu execute tal atividade. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Quando eu tenho um sistema, exemplificando para ficar mais fácil. Vamos tomar como exemplo um ciclista. Ele está na bicicleta, chega perto de um farol de um cruzamento. E aí ele olha visualmente, os carros estão passando no cruzamento, o farol está vermelho para ele, né? E aí o que ele pensa na hora? Eu tenho que parar. É automático. Essas informações, elas correspondem ao feedback e são enviadas para um sistema de comparação que vai analisar se a situação atual corresponde com a esperada ou não. Então, a informação ela passará para o sistema executor e o sistema executor planeja uma resposta para que a situação aconteça próximo do esperado. Né? O que o ciclista tem que fazer? Ele está vindo, ele viu os carros andando e viu que o sinal fechou para ele. Ele tem que ter a noção de frear para que ele não ultrapasse no sinal vermelho, não aconteça algum acidente. Então, em seguida, o efetor realizará as ações que são reanalisadas. Então, tem-se esse feedback, né? Tem-se o que vai acontecer. Por isso que o circuito fechado, ele é mais lento que o aberto. E aí nós temos um cara chamado Adams, que ele criou a teoria do circuito fechado de Adams. O que será que é isso, né? O que será que é essa teoria? Então, estudando a teoria do circuito fechado de Adams, você pode perceber que dois importantes elementos estão presentes. Adams acreditava que a informação obtida por meio da realização de uma ação, assim como a informação obtida no momento em que a ação ocorre, é extremamente importante para a evolução e o refinamento da habilidade motora. E isso levou Adams a considerar dois distintos aspectos. O primeiro era o traço de memória, né? Os elementos que estavam presentes no indivíduo, e isso vai ser transcrito para a habilidade motora, que é aprendida logo no início. E o segundo aspecto é o traço de percepção. O que é isso? É a referência interna que é desenvolvida pelo próprio indivíduo ao longo da prática da habilidade que está sendo trabalhada. Então, o traço de memória, que é o primeiro aspecto, é um elemento que é já presente, né? Ele tem aquilo latente. Só que o traço da percepção é aquilo que ele mesmo desenvolve ao longo da prática da habilidade. De acordo com aquela habilidade vai sendo trabalhada, ok? Então temos lá, primeira e segunda sessão. A primeira falamos sobre os conceitos, aprendizagem motora,
habilidade motora, movimento, ação, desenvolvimento motor. Na segunda, falamos sobre circuito aberto e fechado e circuito de Adams, ok? Na seção 3, na unidade 3, nós vamos falar sobre as teorias do esquema de Schmidt. E o que é isso? Que é uma teoria inovadora de programa motor. Lembrando que todo este material eu fiz um compilado, nós trabalhamos em sala de aula e este material está na sua web aula, está nas suas atividades a serem realizadas e no livro que está dentro do seu portal. É importantíssimo que você estude, aproveite esta oportunidade para colocar os estudos em dia e para se aperfeiçoar, ok? Então, voltando para as teorias do esquema de Schmidt. Como eu disse, é uma teoria inovadora do programa motor, que em muitas das limitações das teorias anteriores, da teoria de Adams, né, como também a teoria do circuito aberto e fechado do controle motor, elas foram superadas com essa nova proposta do Schmidt. O que ele definiu? Ele definiu que através do controle motor não se aprendia apenas um movimento específico, como por exemplo, ao treinar chutar a bola com a perna esquerda, não se desenvolve só como movimentar a perna esquerda, mas tem toda uma via complexa de todas as diferentes articulações do corpo humano para realizar essa tarefa. Então ele chamava de classe de ações. E essa situação, ela já explicaria como é possível em alguns momentos da vida você consiga executar alguns movimentos que você não treinou para a execução já treinada. Por exemplo, embora o movimento às vezes a gente faz estranho, desengonçado, ele se mostra efetivo. Então, todo o processo que Schmidt descreveu é conhecido como programa motor generalizado de Schmidt, em que a ação realizada é dividida em dois grandes grupos, o dos aspectos invariáveis e dos variáveis. Vocês se lembram que nessa aula eu chamei alguns alunos para vir ao quadro para escrever o primeiro nome com a mão direita, com a mão esquerda, com a boca. Então, há as dificuldades. Então, esses movimentos que muitas vezes não se há o treino para escrever com a mão esquerda, mas eles conseguiram com uma dificuldade, um pouco de dificuldade, mas conseguiram com a boca, com maior dificuldade ainda. Então, quais são os aspectos invariáveis e variáveis do grupo que Schmidt apontou? E aí, nós entramos com a teoria do sistema de ação dinâmico. O que é isso? É uma teoria antagonista às ideias do controle motor lá que nós estudamos do circuito aberto e fechado. Ela se baseia não apenas em conceitos mecânicos, mas também em conceitos físicos, matemáticos, químicos, biológicos. O que é a teoria da ação dinâmica? Ela defende que os movimentos que nós fazemos com o corpo humano durante uma ação, ele não pode ser totalmente previsto e analisado, né? Como a teoria do controle motor fala. Então, o que ela defende? Na concepção, ele diz que o corpo humano busca uma organização própria. Então, que a força que o corpo vai criar para um novo padrão de organização. Por exemplo, quando uma criança vai marchar, ela passa por diferentes situações em que ela precisa se reorganizar, aprender a como marchar, né? A queda de um novo padrão é gerado até que ela atinja o padrão correto, o organizacional, para atingir a função que ela tem que realizar. Então, os termos utilizados para isto são auto-organização, perturbação e estabilidade. Eu sei, meus queridos, que é muito conceito, é muita coisa para a gente estudar, mas é importante que vocês leiam, que vocês assistam às web aulas e realizem as atividades propostas. Não precisa decorar nada. Eu quero que vocês entendam, lembre das aulas que nós tivemos, dos exercícios, daquilo que a gente discutiu, das atividades em grupo, para que a gente possa retomar esses conceitos, ok? E finalizando na unidade 1, na seção 4, nós vamos falar sobre os estágios do aprendizado motor. Quais são esses estágios, né? Então, tem a experiência da aprendizagem motora, que são as tentativas que o indivíduo realiza
para conseguir refinar as diferentes capacidades físicas funcionais necessárias para uma ação ou até uma parte específica dessa ação. Tem a meta, né? Quando a gente realiza uma habilidade motora, sempre o sucesso daquela atividade está atrelado. Quanto da meta proposta eu atingir? Então, a importância da meta. Chutar uma bola, por exemplo, quando eu faço um gol, tem uma meta. A meta de atingir o gol sem que o goleiro pegue e defenda a bola. Então, é importante entender quais são esses estágios do aprendizado motor para que a gente defina muito bem. Então, é importante que você compreenda que existem diferentes estágios da meta, tá? Dentro de uma atividade específica, ok? Então, vamos lá. E o estágio? São os estágios verbal cognitivo, nós temos o estágio associativo, o estágio autônomo. E para entender um pouco dos estágios verbal cognitivo, autônomo e o associativo, a gente precisa estudar, assistir às webaulas para que a gente possa realizar as atividades. Este material, eu coloquei um compilado de todos esses conceitos para que eu possa reforçar e auxiliá-los. Mas lembrando mais uma vez, lá no seu livro, lá na webaula, tem tudo explicadinho, tem também as sugestões, temos também as exemplificações, que é importante que vocês acessem e assistam, ok? E aí, eu vou deixar como tarefa, lembrando que tudo que você realiza no seu portal, você ganha ponto e te auxilia no seu estudo, ok? Mas, como nós estamos numa semana atípica, eu vou deixar como tarefa o prazo para que vocês realizem até o dia 1º de abril são todas as atividades diagnósticas e de aprendizagem da unidade 1, ok? Sessões 1, 2, 3 e 4, que já deveria ter sido feita, mas estou dando uma colher de chá para você se reorganizar. Faça no dia 1º de abril, aliás, no dia 2, porque vocês têm o prazo até o dia 1º de abril, eu vou acessar o portal e vou verificar quem foram os alunos que realizaram as atividades. Realizaram? Além de ganhar ponto lá no portal, vão ganhar 200 pontos pelas atividades das sessões realizadas. Realizou a atividade diagnóstica e de aprendizagem da sessão 1, ganha 200 pontos. Da sessão 2, mais 200. Da 3, mais 200. E da 4, também mais 200. Eu quero dizer que aproveitem, estudem, releiam as aulas, criem uma rotina de estudos, que é muito importante. E não se esqueçam nunca, não saiam de casa. Quem tiver a oportunidade de permanecer, utilize esse tempo de maneira produtiva para o seu aprendizado e para ficar junto dos seus familiares. Fique em casa, que o coronavírus vai embora. Eu deixo aqui um beijo, um abraço e rezando, né, com o objetivo de que daqui a alguns dias nós estejamos juntos novamente, presencialmente. Um beijo, fiquem com Deus e até daqui a alguns dias.